Bom dia, meu povo. Como é que vocês estão? Tudo na paz? Vamos aí mais um videozão aqui para o canal. Aquele, aquele dia abençoado. Estamos aqui novamente, ó, Praça da Baleia. A baleia tá ali atrás, ali tá o mar ali. Tô vindo de uma corrida agora puxada. Foram 8,5 km. E ainda vou correr mais 2,5 para voltar para casa. Dar uma paradinha aqui para dar uma alongada e trocar essa ideia com vocês, beleza? Hoje é dia 3 de março de 2026. E o tema de hoje eu quero falar sobre depressão, sobre essas síndromes, né, que tem nos atacado. Mas não quero falar sobre o tema em si. Eu quero falar sobre as questões que nos levam, né? Porque hoje em dia todo mundo tem um pouco de algum tipo de doença psicossomática ou alguma coisa que atingiu nossa alma. E muitas vezes a gente nem percebe, mas somos atacados, né? Hoje, cada dia mais, as notícias, né? Tanta coisa que acontece e acaba que essas coisas nos atingem. Mesmo que nós não percebamos ou que achar que não atinge, atinge. Você vê que se nós não percebermos, quando nós olhamos, nós começamos a falar como os ímpios, né? Olha que coisa bacana aqui os passarinhos aqui. Sempre quando eu tô pregando aparecem os passarinhos para me ajudar. Dá para ver ali? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Olha lá eles lá. Olha ali, ó, comendo a frutinha. Tá vendo? Canarinho. Olha ele lá, ó. Coisa linda, né? Tem um canarinho e um coleiro, olha lá. Comendo as frutinhas amarelas. Coisa linda. Isso é de Deus. Então estamos aqui. E é verdade que às vezes, de alguma maneira, a gente começa a esquecer que nós não somos desse mundo, né? Que nós somos cidadãos dos céus. Temos um chamado espiritual. Fomos comissionados em Jesus, né? Para uma grande missão. E essa missão, ela não é carnal, ela é espiritual. E muitas vezes a gente vê tanta coisa, né? A gente fala, poxa, cara ruim tem que morrer mesmo. E nós acabamos nos alegrando com a morte do ímpio. E a Bíblia diz que Deus não se agrada com a morte do ímpio, mas que ele venha se converter e venha passar da morte espiritual para a vida. E nós estamos aqui com essa missão de propagar o Evangelho e levar essas pessoas ao arrependimento, que possam se converter e ser transformado. Eu sempre falo que as pessoas confundem muito conversão com decisão. É muito parecido, né? Porque você precisa tomar uma decisão e daí acontece um processo que leva você à conversão. Porque quando você está convencido, então você se torna a pessoa exemplo. O cara, né, a Bíblia diz que aquele que rouba não rouba mais, aquele que beba não beba mais, aquele que adulterava não adultera mais. Mas você não é uma pessoa que simplesmente não adultera mais. Você é uma outra pessoa. Eu falo, eu não sou o mesmo homem que simplesmente decidiu parar de beber, de praticar pecado, de mentir. Não, eu sou outra pessoa. Porque se eu fosse aquela pessoa, eu podia simplesmente tomar uma outra decisão de voltar. Isso eu falo aqui, fazendo parênteses, muitas pessoas que abandonam o Senhor, né? E voltam para o mundo. Como a Bíblia diz, né? Como um porco que volta para o lamaçal, né? Eu só consigo entender que essas pessoas não eram convertidas, eram convencidas. E no seu convencimento, na sua convicção, na tua força de pensamento, levou-la a ficar algum tempo, né, caminhando junto com os irmãos. Porque eu creio que a pessoa for convertida, a pessoa não tem como voltar mais. Exatamente por esse motivo, porque a pessoa não é mais aquela pessoa. A Bíblia fala que você morreu e você nasceu novamente. Você renasceu uma nova criatura. Você não é aquela mesma pessoa. Porque aquela mesma pessoa podia voltar.
da mesma forma que você tomou a decisão de parar, você pode tomar a decisão de continuar. Mas quando você não é mais aquela pessoa, você não tem outra opção. Você já morreu para aquilo. Você só habita no mesmo corpo, ainda tem os mesmos pensamentos, a mesma mente. Mas você é uma nova pessoa, assim como vai acontecer quando a gente for chamado pelo Senhor, né? A gente vai sair desse plano aqui e vamos viver com a nossa mesma consciência, porém vamos ser uma criatura totalmente renovada, à semelhança de Cristo. Pois bem, fiz esse parênteses aqui, não sei porque o Senhor nos levou para esse caminho, mas a verdade é essa, que nós somos atingidos por algumas coisas. Mesmo que você acha que não, que são só notícias ou são só acontecimentos, né? Porque nós somos seres que somos formados pela nossa vivência. Nós somos transformados no nosso caráter à medida que nós vamos vivendo e convivendo com outras pessoas e com situações que acontecem na vida, e aquelas situações elas vão moldando e vão nos transformando. Na maioria das vezes, você fica mais sábio e você começa a ser transformado numa pessoa mais resiliente, uma pessoa que tende a errar menos, mas nem sempre é assim. De fato somos atingidos sim por o que está em nosso redor. O homem é fruto do meio, e ele é transformado por ele. E muitas vezes o que ocorre é que essa interação, muitas vezes excessiva, por conta da facilidade, agora com a internet principalmente, até os meios televisivos, hoje praticamente todo mundo tem acesso à notícia. É só você querer buscar conhecimento. Mas essas coisas elas acabam nos transformando em pessoas diferentes a cada dia. E a nossa alma acaba sendo afetada. E muitas vezes nós não sabemos lidar com essas coisas. Para não ficar nas minhas palavras, eu vou buscar um texto aqui, que Deus me trouxe agora à memória, que talvez não tenha muito a ver, mas tem uma parte que sim. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 26. Jesus ensinando ao povo, ele disse assim: quem ouve essas minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente, porque vê as chuvas e desceram os rios e deram contra aquela casa, mas ela permaneceu de pé, porque foi edificada na rocha. Semelhantemente, é um homem imprudente, porque veio a chuva, desceu os rios e deram contra aquela casa, porém ela tinha sido edificada na areia, e foi grande a destruição. Interessante desse texto é que nas duas situações, do homem prudente e do homem imprudente, eles construíram casas. Construíram casa na rocha, outro na areia. Mas a mesma chuva e o mesmo rio que desceu contra a casa do homem prudente, desceu contra a casa do homem insensato. Ou seja, na vida todos nós vamos ter aflição. Tudo que acontece com um vai acontecer com o outro. Muitas vezes você vai ver na Bíblia uma nação inteira sofrendo por conta de decisões de uma pessoa, de um rei, de um líder. Acontece aqui no nosso meio, acontece no mundo. Guerras, pessoas que não tem nada a ver, que só querem paz. E a bomba cai e destrói, mata a família. E ela não escolhe A, B. Certamente que Deus pode livrar. Mas nós estamos aqui sujeitos a todas as coisas. E também as doenças, também as intempéries, também os acidentes, as catástrofes. Porém, a forma que você lida com essas coisas, ela vai interferir no resultado. Muitas vezes as pessoas
não estão preparadas e acabam sendo levadas ao suicídio, né? Se mostram fracas, começam a ser atingidas, em vez de buscar ajuda, em vez de levantar a cabeça, né? Eu vejo muita gente aí buscando fazer coisas novas, tentar distrair a mente, praticar exercícios. Muitas vezes é como uma fuga, mas também acaba sendo um remédio. Você às vezes está fugindo de alguma coisa, quando você pratica aquilo em excesso, e as pessoas não entendem, e é uma fuga, por conta de alguns problemas. Mas muitas vezes, essa fuga, ela acaba sendo um remédio. Ela tira o teu foco de você mesmo. Porque geralmente é isso. A pessoa vê as coisas e o nosso senso de autodefesa, ela começa a trabalhar no sentido de nos colocar numa situação de defesa. E isso aí acaba nos retraindo e acaba nos levando a ter depressão, síndrome de pânico, né? As pessoas ficam aí ansiosas. Eu tenho falado muito disso porque eu tenho lidado com muitas situações ao qual eu percebo as pessoas perdendo o foco, deixando de alcançar algumas coisas por consequência dessas coisas, que se deixam atingir por coisas que são de fora. Eu, há pouco tempo, tive contato com uma pessoa e a pessoa estava extremamente ansiosa e sentindo já sintomas físicos por causa de um problema que não era nem dela. Era um problema de uma outra pessoa, que realmente era uma coisa terrível. Tinha abandono de família, tinha doença. E essa pessoa acabou não sendo parente, mas tomou para si essa causa e agora está sofrendo por conta de outra pessoa. A Bíblia diz que nós temos que chorar com o que chora, né? Se alegrar com o que se alegram. Só que você tem que entender que você tem que cuidar de você. Se você não cuidar de você, você não vai poder cuidar dos outros. Você tem que estar bem, espiritualmente, fisicamente, psicologicamente. Então você tem que prestar atenção a esses detalhes e aos pequenos sintomas que advém dessa doença quando estamos no início. Hoje, né, é uma doença reconhecida para OMS e é uma doença que ela não escolhe rico e não escolhe pobre. Antigamente se falava que depressão era doença de rico, né? Mas hoje em dia todo mundo tem depressão. Talvez tínhamos pouco tempo para dar atenção a esses detalhes e, como eu falo, você não tinha muito tempo para algumas coisas e você ficava estafado, ficava nervoso. E muitos homens, e eu via isso acontecer, por conta de problemas alheios, ou talvez internos também, acaba fugindo para a bebida, né? Drogas. Lembra que eu falei da fuga? Porque naquele breve momento a pessoa se desliga um pouquinho daquela carga. Porém, nesse caso aí, acaba sendo viciando, né? E acaba tendo sua vida inteira jogada fora, sendo destruída sua moral, sua saúde, retirada família, perde o respeito, perde a autoestima, a confiança e na maioria das vezes acabam mal, né? Dito isso, eu queria dar alguns conselhos. Não que eu seja o dono da verdade, mas eu acho que existe sim cura, existe sim maneiras não medicamentosas de você enfrentar esses problemas. Primeira coisa, a Bíblia diz, e alguns salmos, Salmo 137 e outros, né? Elevei meus olhos ao monte, de onde virá o meu socorro? Meu socorro veio do Senhor que fez o céu e a terra.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal algum, porque o Senhor está comigo. E por aí vai. A Bíblia tem a solução, a Bíblia tem remédio. Você precisa crer exatamente nesse Deus poderoso que pode fazer e que prometeu que estaria conosco. Jesus disse: eu vou assuntar o céu, mas estarei com vocês todos os dias até que eu volte. O Espírito Santo está aqui, ele quer nos ajudar. Ele é aquele que não vai te permitir ficar trancado dentro de casa, viver na base de remédios. Aquele que não vai permitir que você tenha pensamentos suicidas. Aquele que vai te encorajar a levantar-se e ir buscar, junto com os irmãos, orar, cantar louvores a Deus, levar o teu pensamento a coisa positiva, fazer coisas novas, coisas que vão só salutar, né? Se tirar de situações e também de convivências tóxicas que só estão te prejudicando, pessoas que te levam só para beber, para usar droga, prostituição. Mas você precisa simplesmente crer e buscar. A partir daí, as coisas vão acontecendo. E esse é um conselho que é muito bom, tá? É um conselho que é muito bom. Praticar esportes é fundamental. Que seja uma caminhada, que seja algum tipo de coisa. Hoje as pessoas estão ficando muito dentro de casa. Até quem sabe o que precisa, aí, em vez de sair, compra uma esteira ergométrica, compra uma bicicleta ergométrica, né? Aí fica dentro de casa, aí acaba desestimulando, e aquele equipamento vira um cabide de roupa, né? Assim, é a verdade. E ali você tem interação com pessoas, né? Interessante, vai para academia, vai caminhar. Essas coisas vão te fazer bem a sua mente, o teu coração. À medida que você começa também a buscar mais intensidade, você vai se sentir melhor, né? Você vai estar mais disposto. Isso aí também ajuda, porque às vezes existe um cansaço, né? Na verdade, você fica sem força, sem vontade de fazer nada, desanimado. E realmente o começar é inicial. Depois que você começa, é mais fácil. Você sai da inércia. Muitas vezes meu corpo não quer correr, eu não estou a fim de correr. Hoje era um dia desse, porque ontem eu já tinha feito muito exercício. Então eu ainda estava sentindo dores nas pernas. Aí aproveitei uma situação que eu tive que deixar meu carro para fazer um serviço a alguns quilômetros da minha casa. Eu falei, eu vou pronto para correr, vou deixar o carro lá e não vou pegar transporte coletivo, coisa nenhuma, eu vou correndo. Se eu não aguentar, eu paro e começo a caminhar. E cheguei até aqui, foi difícil? Foi. O percurso é muito puxado, tem subidas e descidas, mas teve que demandar um esforço. E se eu consigo, você consegue. Qualquer pessoa consegue, dentro das suas limitações. Você consegue. A prática de esportes é algo fundamental. Mas, em primeiro lugar, Jesus. Esse tem a cura. Esse traz a liberdade. E isso é importante, tá? Ser livre, porque são cadeias espirituais que acabam nos prendendo e nos impede de buscar esse caminho de cura, de libertação, da autoestima, né? De buscar uma autoestima elevada. Muitas vezes tem pessoas que trazem conselhos para nos ajudar, que são habitualmente preocupadas conosco. Mas muitas vezes também tem pessoas que usam uma palavra negativa, né? Se afaste dessas pessoas. Estou precisando fazer uma caminhada. A pessoa, Deus me livre, cansa. Prefiro ficar aqui comendo pipoca, enchendo minha barriga com salgadinho. Sai fora. Vai colar com pessoas que estão dispostas a buscar também. Eu falo que eu sempre sou um cara fora da curva, que desde novo, eu sempre andei com pessoas que eram mais velhas. Porque eu queria andar com pessoas que tinham a acrescentar, não pessoas que estavam naquela ida de
brincadeira, de bola, eu já estava pensando lá embaixo, eu queria estudar, eu estava preocupado com o que ia ser meu futuro, para onde que eu ia partir, qual seria a direção, qual a profissão. E aquela molecada não queria saber de nada. Eu também me divertia, mas eu queria andar com pessoas que tinham objetivo. Então, desde muito cedo, eu fui aprendendo algumas coisas que me ajudaram na minha caminhada. Trabalhar muito cedo. 9 anos eu já fazia algum tipo de trabalho que rendia alguma remuneração, porque eu sabia que aquilo ali era importante. Vou caminhar um pouco aqui. Você precisa entender a importância disso para a sua vida. Ai, que diazão, um sol desse. Choveu muito. A Bíblia diz que choro durou a noite, mas alegria pela manhã. Choveu aí muito, algumas semanas direto de chuva, pessoas perderam a coisa, mas o sol está brilhando novamente e vamos reconstruir, vamos levantar a cabeça. Talvez você tenha sido afetado pelas essas chuvas aí, não sabe por onde começar. Vou te dar o básico. Começa do começo. Você não nasceu, você não tinha nada. É verdade, a gente nasce nu. E quando a gente morre também a gente não leva nada. Então se perdeu, fala pra frente. Infelizmente aconteceu. Vamos agora, levanta, começa do começo. Você pega e nem fica pensando, sentado em cima dos escombros, pensando o que vai ser. Vambora. Força. Deus vai ajudar. E a glória da segunda casa vai ser melhor do que a primeira. Vai ser maior do que a primeira. É assim que a gente tem que pensar. Porque se você ficar parado pensando, vai adiantar alguma coisa? Não, você vai ficar só doente, depressivo. Ai meu Deus, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim. Primeira coisa, se você não fizer por você, ninguém vai fazer, tá? Fica nessa esperando que o governo vai fazer, que a mão do Estado vai te ajudar. Ele só faz alguma coisa com interesse. E nada que é duradouro. E por falar em coisa duradoura, estou falando de coisas espirituais aqui, não vai buscar em outras religiões, não. Tem gente que está aí se sentindo mal, aí vai lá buscar, vou na mãe não sei o quê, vou no centro não sei das quantas, lá, isso é mal olhado, vou dar um passo. Sai dessas pessoas que te dão esses conselhos, gente. Tem que fazer um trabalho lá, porque isso aí está amarrando a tua vida, está amarrado em nome de Jesus, você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Nada pode te atingir se você crer dessa maneira. Você já está livre dessas coisas. Então, eu vejo pessoas que ficam aí buscando, né, em coisas dessa natureza. Sai fora disso. Sai fora disso. Isso aí só vai te trazer mais destruição. Sabe por causa de quê? As coisas que o inimigo pode te dar, elas são passageiras. Elas não são duradouras. Mas aquilo que Deus pode te dar é eterno. A glória dele não vai ter fim. E ele te chama a participar dessa glória. Vinde a mim, todos estou cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei, diz o Senhor Jesus. Esse é o chamado. É para ele que você tem que correr. É dele que vai vir o socorro, vai vir a solução definitiva da sua vida. Não é coisa passageira nem momentânea. É uma alegria eterna, que as circunstâncias não vão poder te atingir. Não é qualquer coisinha que te bota para baixo. Verdade, muitas vezes acontecem algumas coisas, a gente, né, sente o baque naquela hora, mas você logo levanta a cabeça e o Espírito Santo te ajuda, você olha para a palavra do Senhor, você vai no culto, ouve uma palavra e levanta a cabeça e vai. Não estou falando aqui para super-homens não, estou falando para pessoas reais, assim como eu, que pela misericórdia agradece ao Senhor a cada dia, simplesmente pelo dia. Porque sabe que dia mal pode vir, sabe que a doença pode vir, mas até aqui a mão do Senhor está sobre a nossa vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu creio nisso. Existe um propósito e eu procuro cumprir esse propósito. Falar da mão do Senhor. Viver o amor do Senhor. E orar pelos meus irmãos, pelos os líderes, aqueles que estão agora com o cajado, aqueles que estão com a missão, e pelos
as gerações vindouras. E assim vai ser até Jesus voltar. Não vai ser eu, não vai ser nenhum líder religioso que vai ganhar o mundo inteiro para Jesus. A Bíblia diz que teríamos que seriam sábios, outros que se perderiam. Mas a gente vai anunciando o Evangelho. Agora, o querer efetuar pertence a Ele. Quem convence é o Espírito Santo, é Ele. A palavra de salvação, de vida eterna, isso é dele. Jesus nos trouxe e nos revelou o caminho da verdade, da vida. A porta que nos leva à salvação. Então você não precisa, em nome de Jesus, buscar em nenhum outro, a não ser Ele. Não creia nessas crendices, não. Nesses anjos caídos, né? Segundo alguns estudos, os antigos guardiões que se perverteram, que tinham a missão de guardar o povo da terra, mas se perverteram, segundo alguns estudos. Um terço deles caíram e estão aí. E hoje enganam o povo com ocultismo, com kardecismo, com espiritismo, a macumba, feitiçaria, se esconde atrás de imagens, todo tipo de superstição, até dentro da igreja às vezes. Eu vejo, meu Deus, essa religiosidade colocando a presença do Senhor para ser representada por objetos. A fé não precisa ser representada por objetos, não. Meu Deus não precisa ser representado por objeto, não. Ele está aqui em mim, Ele vive em mim, Ele vive em você. Então para com isso. Isso chega a ser uma heresia. É falta de fé, gente. Olha para a palavra, vê o que a palavra diz. Creia nessa palavra verdadeiramente e viva ela intensamente. Não tem patuar, não tem tijolinho de madeira. Não tem... Ah, não, isso aqui é para... Deu uma oferta lá na igreja, o pastor me deu, disse que é a construção do templo, representa. Aí todo mundo, querido, contribua com amor. Não precisa ficar representando nada, não. Isso aí, pra mim, carne de salzinho, com óleo ungido, imagenzinha. Estou aqui para julgar ninguém, nenhuma denominação, não. O intuito não é esse. Estou falando de fé, fé genuína no Senhor. Creia no Senhor Jesus, será salvo a tua família. Creia no Senhor Jesus, será salvo a tua família. Não creia em nada, mais nada. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, acabou. Não precisa ir lá, Ele está aqui. Você subir a montanha lá, é bom para edificar a tua fé, tirar um tempo de qualidade com o Senhor, muito bom. Mas isso não é né? Tem gente que tem que ir lá no monte, que lá Deus vai responder. Lembra do pessoal que estava no barco lá? Foram atravessar, Jesus estava no barco dormindo, descansando. E aquele povo lá apavorado, por causa do vento e do mar revolto. Foram lá acordar o mestre. Mestre, não importa que pereçamos. Qual foi a resposta do Senhor Jesus? Homens de pequena fé. Tu acha que o barco ia afundar? Jesus estava no barco, querido. Se ele tivesse essa convicção, deixa o mestre dormir, cara. Se ele está aqui, nós cremos quem ele é. O barco não vai afundar, pô. Eu creio que no começo da tempestade, alguns até ficaram mais tranquilos. Não, certo, Jesus está conosco. Mas como a tempestade começou a aumentar, o vento começou a aumentar e a água começou a bater no barco, eles vêm de orar ou de repreender, foram correndo, mestre, não importa que pereçamos. Ai, ai. Jesus está com você, querido. Fica tranquilo. Na hora certa, no momento certo, tudo vai acontecer, tudo vai se resolver. E você vai ver Deus na sua vida. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não pode ser contido dentro do invólucro, nem numa montanha.
nem numa imagem. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Deus que fez o céu e a terra. Olha o tamanho desse Deus. Entendeu o tamanho desse Deus? É desse Deus que eu estou falando com você, cara. Levanta desse sofá aí, dessa falta de ânimo. Tá desempregado? Cara, coloca diante de Deus, no momento certo vai vir. Tu acha que eu nunca fiquei desempregado, não? Ah, tá muito tempo? Eu fiquei muito tempo desempregado. Eu tive um testemunho de uma pessoa que disse que o marido ficou 7 anos desempregado. Mas eram pessoas de Deus. Ele falou, nesses 7 anos não faltou nada. Passou um momento difícil. Boca calada, às vezes não tinha um melhor para dar. Mas fome ninguém passou. E hoje passou-se a noite e o sol brilhou. Então não sei o que está passando. Mas o importante é como você vai lidar com essa situação. Nada de pensar em ficar dentro de casa. Pensamento suicida. Ei, primeira coisa, compartilha isso, tá? Com algumas pessoas. Tem pessoas de confiança que podem te ajudar. Não fica remoendo, achando com vergonha. Você não é super-homem. Você é ser humano. Isso é a doença da alma. Sua mente precisa de ajuda. São algumas coisas também químicas que acontecem dentro da nossa mente, do nosso corpo, que fazem que a gente fica para baixo ou para cima. Então, talvez você precise de ajuda médica. Procura um remédio que vai te fazer sentir melhor, te fazer dormir melhor, talvez. Nada por conta própria, porque também essas coisas são controladas porque viciam. E o remédio pode acabar sendo pior do que a doença. Mas uma coisa eu sei. Deus, Ele quer te ajudar, Ele não quer te ver assim. Foi para isso que Ele te fez. Você não é melhor nem pior do que ninguém. E se outras pessoas venceram, você vai vencer. Isso é só um momento, uma fase, vai passar. Deus está aí, Ele vai fazer na tua vida também. Ele não vai fazer acepção. E a Bíblia diz que Ele nunca despreza a oração do justo. Então vai lá, Senhor, confessa teus pecados a Ele, coloca diante dEle. Limpa seu coração, tira toda a amargura, peça a Ele para te ajudar. Os pensamentos que não convêm, né? Busca em oração os frutos do Espírito Santo, coloque em prática na sua vida. Você vai ver que esse Deus é Deus. E Ele vai se revelar a você. Amém? Essa é a mensagem de hoje, meu povo. Que Deus abençoe a todos. Vou continuar aqui o meu exercício. Vou para casa mais leve, porque também, confesso a vocês, não é muito fácil gravar vídeos. Porque, por mais que eu tenha prazer de falar do Senhor, muitas vezes a gente vê que não existe muita aceitação. As pessoas não têm se interessado muito por esse tema do Senhor, mesmo porque a gente não usa subterfúgio, a gente não usa meios para tentar atrair o público. Porque é bom, né, que mais pessoas ouçam a palavra do Senhor, compartilhem e façam elogio, crítica, ou façam comentários, ou simplesmente dar um joinha lá. Essa interação ajuda. A gente também é ser humano, a gente sabe que essa interação ajuda. Então, às vezes, bate um pouco do desânimo. Dá a impressão que você está pregando só para você mesmo. E para mim mesmo, eu prego sempre em oração, hein? Graças a Deus, Deus me tem me permitido ainda, me dado força para dobrar meu joelho. Porque eu só peço a Ele que eu possa fazer isso todos os dias da minha vida até que Ele volte, ou que Ele me leve para Ele. E enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou compartilhar com vocês que Deus é bom e o diabo não presta. Deus abençoe. Fui!